Olá pessoal, boa noite. O meu nome é Guilherme e eu vou dar continuidade aos relatos que eu venho fazendo assim sobre as minhas experiências pelas quais eu passei no decorrer da minha vida, né, as minhas experiências transcendentais. Então veja, agora, né, eu vou descrever um fato que aconteceu comigo assim, faz acho que uns 7 anos mais ou menos aqui, né? Então veja, eu trabalho, assim, eu sou funcionário de uma escola municipal. Então no meu horário habitual, assim, dias normais de aula, eu costumo sair assim 11 horas da noite, assim, 23 horas, né? E eu venho a pé. De lá da escola onde eu trabalho, eu costumava vir na época, né, a pé, né? Um determinado percurso, assim, né? Então, a escola fecha às 23 horas, né, às 11 horas da noite, né? Então a gente espera o pessoal tudo ir embora, não, e vem. Então, veja, estou por volta de aqui próximo da metade, assim, já mais ou menos perto da minha casa, assim, né? Tem uma longa avenida, assim, asfaltada, assim, né? E a gente dificilmente encontra pessoas na rua, assim, né? E por aquela época, assim, eu comecei a observar, assim, porque aí eu comecei a notar, assim, que algo, à noite, assim, quando eu vinha à noite da escola, assim, né, lá onde eu trabalho, eu comecei a observar que algo me acompanhava no alto, assim, né. Então, eu não, nessa experiência eu não estava vendo nada, mas eu ouvia, assim, alguém lá no alto, assim, tipo uns 40 metros, 50 metros de altura, eu sempre aquele negócio, aquela situação me acompanhando lá do alto, assim, né? Eu vinha vindo para casa e lá no alto eu observando aquela situação, assim, tipo de uns piadinhos, assim, assim tal, né? Uns negocinhos parecendo alguém se comunicando uns com os outros, assim tal, né? Às vezes eu via um, às vezes eu via dois, às vezes eu ouvia três, assim, alguém se comunicou, né? Aquele negócio me acompanhando à noite, assim tal, né? Até na minha casa. Eu entrava dentro de casa e ainda ficava ouvindo um negócio no alto, assim. Então, bem alto, assim, tipo uns 40 metros de altura, 30 ou 40 metros de altura, né? Aí, uma noite dessas assim, eu vi, né? E aqueles, os piadinhos lá, aqueles sonzinhos lá em cima, não. Enfim, é um tipo de um negócio, uma situação, né? No alto. Eu passei a observar aquilo, né? Aquele negócio me acompanhou à noite, assim. Então, né? E curiosamente as pessoas que passavam por mim, elas ficam centradas no que acontece no chão, né? Mas é audível, aquilo era audível, qualquer pessoa escutava, poderia escutar, né? Aí, uma noite assim eu vinha vindo, e aquele negócio que costumava, esses piadinhos assim que costumavam ficar lá no muito altão assim, né? Eu passei, até me habituei, né? Aí, aquele negócio desceu, assim, quando eu estava nessa avenida longa que tem aqui perto da minha casa, aquele negócio desceu, assim, ficou tipo uns 3 metros de altura em cima da minha cabeça, assim, né? Bem assim em cima, me acompanhando mais, já bem de pertinho aqui, tipo uns 3 metros de altura, assim, né? Aquele negócio, assim em cima da minha cabeça, né? O negócio era audível total, qualquer pessoa poderia ouvir aquilo, né? É que eu estava sozinho na rua, assim, né? Eu falei assim, alguma coisa vai acontecer, né? Então, né? Porque o negócio desceu do lado do altão e ficou bem pertinho de mim, assim, né? Tipo uns 2, 3 metros de altura, aquele som e bem em cima, né? Aí, do meu lado esquerdo, assim, ó, isso estava acontecendo em cima da minha cabeça aqui já, tipo uns 2, 3 metros de altura, né? Aí, tipo lá na diagonal, assim, uns 40 metros de altura, eu ouvi um bicho, assim, eu ouvi um som que parecia um bicho pré-histórico. Eu nunca escutei um som daquele lá, tipo de um bicho pré-histórico, assim, né? Pelo menos é o que a gente vê na televisão, aqueles filmes que passa assim tal, né, de aqueles sons, né, lembrava um bicho pré-histórico. Lá no tom, assim, tipo uns 40 metros, assim, né, aquela situação, né, lá no alto, na diagonal, assim, e aqueles negócios pianinhos em cima aqui de mim, aqueles negócios tal, né. Aí, aquele som que parecia um bicho, assim, né, nesse dia eu não estava vendo nada, mas eu ouvia tudo perfeito, ouvia, aliás, qualquer pessoa poderia ouvir, né. Então aquele bicho que emitiu aquele som lá no alto, assim, na diagonal, falei, eu estava andando, eu fiquei com aquela impressão que algo iria ocorrer, né? Mas na verdade nada aconteceu. Mas eu fiquei olhando, né? Eu fiquei com aquela impressão que algo fosse acontecer, né? Até aquele tal bicho lá que estava lá no altão, eu dei mais 3 quando ele fez aquele som, eu dei mais eu estava andando. Eu andei mais uns passos à frente, assim, de repente, aquele bicho que estava lá, ele já estava aqui embaixo dele, já emitiu o som de novo, mas pertinho, assim, tipo, perto de mim, assim, né?
aquele som. Um som, eu não consigo, não tem como imitar aquilo lá, porque parecia um bicho pré-histórico, né? Assim, tal, assim, próximo de mim. E naquela época tinha aquele tal, eu fiquei desconfiado de duas coisas, né? Acho que não era, assim, eu até pensei, falava muito daquele negócio de chupacabras, assim, né? O bicho era invisível, mas qualquer pessoa poderia ouvir aquele negócio lá, né? Então, o bicho que estava lá em cima, que nem eu falo assim, eu dei mais uns 2, 3 passos para frente, ele já veio de lá de cima, ele desceu, ficou próximo, aqui perto, assim, me acompanhando, assim. Eu pensei em correr, né? Falei, se eu correr não vai adiantar, né? Né? A gente sempre pensa que tem alguém, né, que irá nos proteger, né? Assim tal. E eu vim com aquele negócio lá que muito intenso, assim tal, até a minha casa, né? Eu pensei em correr, que nem eu falei assim, mas não corri, né? Vim, entrei dentro da minha casa, tal, né? E dentro aqui da cozinha, assim, eu ouvia aqueles piadinhos, também que estavam me acompanhando, assim, bem aqui na janela, assim. Ficou aqui de fora, assim, ó. Mas eu vim, tomei banho e tal, e fui dormir, né? Mas, enfim, não aconteceu nada, assim, né? Tá certo? Mas essa seria um outro fato que eu gostaria de relatar, né? Então eu agradeço pela sua atenção, né? Enfim, eu tenho diversos outros fatos assim que eu ainda vou relatar, né? Tá certo? Em outros vídeos posteriores aí, tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção e até um outro vídeo.